Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Olá, gente, tudo bem? Estamos começando mais um programa rural. Bom, todos sabem que a ovinocultura, criação de ovinos, tem crescido muito em todo o Brasil. É porque você pode criar em pequenas áreas, mesmo porque nós temos também uma demanda cada dia maior pela carne de ovinos, que é o garré, deliciosa nos churrascos, enfim. Os produtores estão muito entusiasmados com o atual momento, mas tem um pequeno problema. Com o aumento do número de criadores de ovinos, nós temos também um aumento difícil de se controlar com as verminoses, os vermes que atacam esses animais e fazem com que os animais percam peso, não desenvolvam um tamanho adequado para o corte. Enfim, o problema é sério. Veterinários, pesquisadores têm trabalhado de uma forma intensa, com muita dedicação nos últimos anos, para fazer com que a ovinocultura passe por esse período mais difícil com as verminoses. Esse é o nosso assunto no programa rural de hoje, que está só começando para você. A ovinocultura é uma atividade econômica que está em crescimento na maioria dos estados brasileiros devido ao aumento da demanda do mercado consumidor de carne ovina. Além disso, a criação de ovinos surge como alternativa de viabilização social e econômica de pequenas e médias propriedades rurais, pois possibilita o aproveitamento de áreas inadequadas para a criação de outras espécies animais ou para cultivo de lavouras, seja pelo tamanho ou pela topografia acidentada. A ovinocultura ainda permite a integração com outras atividades agropecuárias, aumentando a renda no campo. No entanto, para se obter bons lucros, criadores, técnicos e pesquisadores têm que se unir contra o grande vilão chamado verminose. Estamos na região oeste do estado de São Paulo, região bem ao bico do estado de São Paulo, divisa com o Paraná e também divisa com o Mato Grosso, região de Tarumã, Cruzália, Maracaí, Pedrinhas Paulista. Região, vocês estão vendo, de cana-de-açúcar, temos muitas indústrias de açúcar, de álcool aqui, como também região de grãos, com muita soja, mas nós estamos indo até Oharas, Santa Etelvina, onde nós temos uma criação de ovinos e estamos acompanhados aqui ao meu lado esquerdo do médico veterinário Glaucir Glauco, de Gênova, e também ao nosso lado aí, bem atrás, nós estamos com o zootecnista Romeu Nardon. Vamos visitar esse Aras, onde está sendo realizado um programa muito importante, interessante, para todos aqueles que criam ovinos no país, sobre a verminose, que é um dos maiores problemas que a ovinocultura enfrenta. Então você presta bastante atenção que as dicas que vão ser apontadas pelos dois técnicos e levantadas no nosso programa rural serão muito importantes para que você possa realmente ter um retorno financeiro na sua criação. Vamos lá! O Aras Santa Etelvina, localizado em Tarumã, região de Assis, São Paulo, é uma das 5 propriedades escolhidas pelos técnicos Glauco de Gênova, da CAT, e Romeu Nardon, da APTA-IAC, para participar da pesquisa de controle adequado da verminose em ovinos. Aqui no Aras Santa Etelvina, a ovinocultura não era a principal atividade alguns anos atrás. Muito pelo contrário, quem vai contar essa história para a gente é o veterinário Glauco. Glauco, parece que antes da ovinocultura criava-se cavalo aqui, essa criação foi transferida para um outro local por viabilidade econômica. Conta como é que foi isso para a gente. Então, desde há 35 anos atrás, aqui começou com um quarto de milha, equinos especializados para apartação e para conformação, que é um concurso de o exterior do cavalo. Como aqui essa propriedade ficou uma propriedade um pouco longe da outra propriedade grande, perto da usina,
Então foi transferido os cavalos para a Fazenda Santa Rita. E aqui ficou parado essa propriedade, só com atividade de cana, e a sede, os barracões ficaram ociosos por um período de quase 12 anos. Então o proprietário pediu para ver uma atividade para começar aqui que seja economicamente viável. Esses 8 hectares já eram formados de Tifto 85, que é um sínodon, que é uma grama para terreno de alta fertilidade. Então nós só adubamos mais essa grama, combatemos a braquiária e fizemos uma instalação simples com telas e um fio elétrico também, os piquetes já para rodar esses ovinos. O veterinário Glauco fala dos primeiros animais adquiridos em 2004. Saímos aí atrás de matrizes da raça Santa Inês, que é um ovino rústico, de pelo, adaptado ao clima árido. Você foi buscar no Nordeste? Nós compramos, acabamos de chegar do Nordeste, nós compramos em Limeira, que eles estavam em Limeira. Compramos esses animais puros de origem registrados e compramos também em Engenheiro Coelho uma outra propriedade, alguns já adaptados, que seriam ao redor aí, de 50 matrizes, cruzadas Santa Inês, um grau de sangue quase que puro. E fomos atrás de o que nós precisaríamos. A carne do Santa Inês, ela não tem muito gordura. Então, com os estudos, que fomos ver os estudos que estavam sendo feitos naquele tempo, há 5 anos atrás, nós vimos que a raça Dorper iria complementar a qualidade da carne do Santa Inês. Melhorando o sabor. Isso, aí nós fomos atrás de poucos criadores da raça Dorper, que a raça Dorper tinha muito poucos naquele tempo, há 5 anos atrás. Aí nós fomos até Castro e compramos de uma fazenda lá um reprodutor Dorper PO. E trouxemos para cá e começando a fazer o cruzamento nas matrizes mestiças Santa Inês com o Dorper PO. E nas outras, que eram a minoria das Santa Inês POs, nós fomos inseminando com sêmen congelado de Santa Inês e fazendo um repasse com o bode, seria o carneiro, né, da raça Santa Inês. Glauco de Gênova destaca alguns detalhes importantes que devem ser levados em conta na hora da compra dos primeiros animais. Quando eu fui a primeira vez em Limeira para adquirir esses animais, levei material para lá e examinei animal por animal para ver se não tinha nenhuma patologia ou exame clínico. Levamos microscópio, tiramos exame de fezes, tiramos sangue, levamos para a Unesp Botucatu e ficou para fazer o exame lá. E enquanto os exames não ficaram prontos, nós não trouxemos os animais para cá. Os negativos nós carregamos para cá. Isso vale para todos, tanto os POs como os que compramos em outros lugares. Negativo, trazemos para cá. Colocamos em baia, fazemos quarentena, que é 40 dias sem sair para o pasto. E logo que chega aqui, desce do caminhão, ele já cai num pé dilúvio, que é para evitar uma doença muito contagiosa, que é a pododermatite, ou foot-rot. Essa doença é uma bactéria que dá no pé do ovino e que contamina e passa rapidamente de um para o outro. Então nós fazemos um pé dilúvio à base de formol, a 38%, e água. E que isso daí não deixa, se tiver alguma doença, não deixa propagar. Depois de 40 dias, nós repetimos todos esses testes de sangue. E se tiver algum, nós devolvemos para a origem onde nós compramos. E depois nós fazemos esses exames a cada 6 meses, para avaliar o rebanho. Agora que nós já estamos, nós só fazemos esses exames anualmente, porque nós não temos mais nenhum caso. Verão, 35, 36 graus mais ou menos, vocês estão percebendo aqui como é que eu tô, né? Isso faz parte. Falamos em doenças, mas a doença mais importante, inclusive financeiramente para quem cria ovinos, é a verminose. É isso que a gente vai conversar
com o Glauco agora, porque nesse quartinho aqui que a gente vai entrar, tem alguns segredos aqui, algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de mostrar para vocês. Vamos entrar. Glauco, eu estou falando aqui com o pessoal sobre a verminose, que é realmente uma doença muito, muito significativa e que tira o lucro, esvazia o bolso do criador de ovinos, que tira o sono dele, inclusive. Fala um pouquinho dela para a gente. A verminose é uma doença, é a mais temida de todo criador de ovino, justamente porque os ovinos que nós temos aqui hoje no estado de São Paulo, que teve um aumento estrondoso do número de animais no estado de São Paulo, eles são provenientes do Nordeste, que é um clima seco, e não é propício, porque o ovino ele elimina as fezes, né? E se for um clima quente e úmido, ele vai propagar e vai viver muitas larvas. Essas larvas são ingeridas na pastagem. Então, lá no Nordeste, o clima é muito seco, o clima de Caatinga, onde foi criado o Santo Inês. O Santo Inês seria esse ovino aqui, ó, o Santo Inês. Vocês podem ver que existem muitas raças de ovinos, que são todas essas raças aqui. Aqui nós criamos o Santo Inês, que eu comparo ela, eu uso a matriz fêmea Santo Inês, eu comparo a vaca Nelore, que tem toda a rusticidade e adaptação a forragens de baixa qualidade, que é a Caatinga. E aqui nós temos o Dorper. Esse Dorper, ele é proveniente da África do Sul, e onde tem um clima muito seco também, neva, e em algumas áreas, outras áreas são quentes, um deserto, também como a Caatinga, mas só que ele é muito produtivo. A característica dele de imprimir gordura na carne é muito boa. A ideia é colocar essas duas características positivas juntas, né? A ideia é... Isso não é uma experiência, porque eu acho que numa propriedade particular não podemos fazer experiência. Nós temos que fazer uma coisa certa. Então, isso daqui, as principais universidades brasileiras e também na África do Sul, que é o maior centro de pesquisa, eles já viram que esse tem adaptação para produzir carne e com pouca comida. E esse Santo Inês aqui no Brasil já foi visto que produz carne e leite também ela produz, e em climas assim quentes, e não tem problema com a verminose. Aí nós pegamos esses dois e cruzamos o macho com a fêmea Santo Inês para ter o produto meio sangue, que é o ideal para a produção de carne, que é uma carne que não é nem gorda demais e nem magra demais. Uma carne que está tendo uma aceitação muito grande agora por parte das pessoas, que é justamente a carne de cordeiro. Isso, essa carne ela é muito boa, porque aqui mesmo nós acabamos matando esses borregos que não são para reprodução, porque o meio sangue nós não podemos vender para reprodução, só raça pura. Nós vendemos com a média de 70 dias de idade, com a carcaça de 12 quilos, que ele tem um rendimento aí de 45%. Então a carcaça limpa ela pesa 12 quilos. Esse borrego ele tem uma carne tenra, ela não tem gosto de gordura, não tem nenhum outro gosto assim ruim para o paladar da pessoa, e a carne que é mais aceita na capital paulista, que é São Paulo ou Rio de Janeiro também, que são os maiores centros de consumo. Que gostam de consumir esse carneiro numa idade mesmo de borrego. No quadro colocado na parede da sala, as anotações dos primeiros exames nos animais, quase 5 anos atrás. Você lembra que lá fora eu falei de algumas coisas curiosas que tem nessa sala? Nós estamos mostrando agora anotações com data de 15 de junho de 2005. Foi uma data muito importante aqui para a criação, não foi? Foi a data da chegada dos primeiros ovinos aqui, que um lugar que era cavalo ficou 12 anos sem nada e de repente chegaram os ovinos. Esses ovinos, do jeito que eles chegaram aqui, foi coletado fezes, porque a gente já sabe que a verminose é o pior problema dos ovinos numa região quente e úmida. Então nós vimos, em 15 de 6 de 2005, chegaram, as fêmeas PO nós coletamos aqui de 10% de cada faixa etária foi coletado. Então vocês vão ver que o exame OPG, que é ovos por grama de fezes, que ela solta pelo reto, né? Vocês vão ver que uma deu 0, outra deu 1.350 ovos por grama de fezes, um macho PO 4.000, as PROV 350, 100, 100. Esse é o Dorper.
Depois, já numa data 20/8, vocês estão vendo? 2 meses após. 2 meses após, nós fizemos vermífugo, diminuiu aqui, tá? Mas logo depois, mês 11, já aumentou de novo a verminose aqui. Por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque esses ovinos eles estavam numa fase de adaptação. Então, sempre quando eles saem de um local para outro local, eles estranham muito e a verminose tem picos, ela sobe. Depois, quando ele aclimata nesse local, porque os ovinos santinês, por exemplo, eles saíram do Nordeste, que eles estavam pelados, eles não tinham lã. Aqui, eles começaram a criar lã nessa época que eles chegaram, mês 6, porque estava frio. Então, eles começam a criar lã aqui. É uma adaptação ao clima frio. Então, eles mudam. Como mudam, o próprio verme nele já tem esse coisa de umidade também, porque está chovendo aqui em mês 6, o verme aumenta. Um dos maiores entraves para o crescimento da criação de ovinos no país é a verminose. Em Tarumã, no Ara Santa Etelvina, pesquisadores trabalham para fazer com que essa criação possa se desenvolver com maior segurança, principalmente segurança financeira para o nosso produtor. Daqui a pouquinho, tem muito mais para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias.
Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. Doença de alta prevalência na criação de ovinos a pasto nos trópicos, a verminose tem seu controle dificultado em função da resistência que os parasitas adquirem aos produtos químicos, no caso, os antieumínticos, também conhecidos como vermífugos. Esta é a razão principal de tantos pesquisadores de renome estarem envolvidos nesse projeto que pode tornar mais viável a ovinocultura no país. No Aras Santa Etelvina, na cidade de Tarumã, São Paulo, acontece uma das etapas desse importante projeto, que conta com a ajuda de cães especialmente treinados no manejo dos ovinos. Glauco, conta um pouquinho a história desses cães e da importância deles para a criação aqui. Esses cães que vocês estão vendo aí, protegendo os ovinos, eles são da raça Maremano Abruzzese. É da região de Maremma, na Itália, e Abruzzo. Justamente na Itália, eles começaram a criar esses cães há mais de 200 anos para proteger os ovinos do ataque de urso. Ele não vai pegar um urso, mas ele vai afugentar o urso. Aqui no Brasil, esse cão está sendo muito usado para ataque de onça parda, né? E onça pintada também. Porque ele afugenta a onça e ele afugenta outros cães também. Porque eu falei sobre a verminose, que é o maior problema. O segundo maior problema que causa prejuízo na criação de ovinos são os cães. Que é onde um cão ataca, ele mata, e mata metade do rebanho e deixa a carne toda aí. Esse cão aqui, se entrar, ele vai afugentar, ele vai latir muito, ele fica muito bravo. E também ele evita o ataque de ladrões. Porque nós criamos esse cão aqui, a fêmea pare dentro de uma baia com ovinos, não tem contato com o homem, nós não chamamos ele por nome e só deixamos com a mãe. Quando desmama, eles vão para outra baia só com ovinos. E lá pelos 4, 5 meses de idade, depois de todas as vacinas que nós fazemos, que eles têm também um calendário sanitário para evitar doenças, porque é uma raça exótica que pode ter doença aqui no Brasil que pega esses cães, nós soltamos eles a campo para ficar a noite inteira junto com os ovinos. São fundamentais então para o manejo dos animais. Hoje o Maremano Abruzzese é fundamental não só aqui no estado de São Paulo, nós vendemos muito cão para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, vendemos para o Rio Grande do Sul, Goiás, nós vendemos muitos cães aqui para todos esses locais. Esses cães, eles são um pelo longo, mas eles sujam e logo eles se limpam sozinhos. E eles são muito rústicos. O único problema que a gente tem que ter com ele é que não pode pôr comida aí. A gente trata com eles aqui dentro da baia, uma vez por dia põe comida para eles. E isso é a única coisa, só que a única coisa que tem que ver é que às vezes o carneiro vai comer a comida dele, ele pode pegar a orelha do carneiro, porque o problema é a comida dele. Mas alimentando ele com uma ótima ração, tem uma saúde. Nós nunca tivemos um cão desse doente aqui. Já faz aí 3 anos que nós estamos criando esses cães. Bastante resistente também, portanto. Bastante resistentes. Bom, você falou da verminose, que é realmente a doença mais importante para os ovinos. Falamos dos cães, né, que devem ser cães adequados para o manejo dos ovinos, fundamental também. Agora eu gostaria que você falasse da nutrição, porque infelizmente ainda hoje em dia muitos criadores não atentam para essa importância de uma nutrição correta. Eles acham que a nutrição é um gasto simplesmente e passa a ser um investimento. Se você não tem uma nutrição adequada, seja com ovinos, seja com bovinos, você não pode esperar algo positivo lá na frente, Glauco. A nutrição, Max, ela está relacionada com a verminose e com o manejo. Nós temos que dar um ótimo plano de nutrição para os ovinos. Só que nós devemos separar esses ovinos por faixa etária. Porque se nós demos muita ração para um ovino, num rebanho grande que não esteja separado por faixa etária, muitos improdutivos vão comer por aqueles produtivos e o resultado econômico da propriedade vai ser inviável. Vai ser muito gasto
seja com pasto bem adubado ou seja com ração concentrada. Então aqui nós pegamos os ovinos, assim que faz o diagnóstico de gestação, ao redor de 60 dias nós passamos ultrassom nessas fêmeas, que são emprenhadas também por uma estação de monta. Nós fazemos uma IATF, inseminação artificial em tempo fixo, e depois nós repassamos com reprodutores, monta natural, e passamos o ultrassom todo mês, uma vez por mês. E tiramos aquelas que estão... nós fazemos estação, mas só que estação assim, não é uma estação definida, porque justamente o Santo Inês, ele dá cio, ele cicla, que é o calor que existe, que vai ser fecundado para ter o borrego, durante todo o ano. Então nós emprenhamos lotes durante todos os meses do ano e passamos ultrassom uma vez por mês. Quando nós passamos o ultrassom, já vamos separando as prens para um pasto que já come, às vezes como agora não come nada de ração, mas só que quando está no 4º mês de gestação, elas já são separadas e começam a comer 300 gramas de ração concentrada. Nós conseguimos porque nós temos muitos piquetes e nós temos também um elevado nível nutricional que é a TIFT 85, que é um sínodo muito produtivo, em torno de 13 a 15% de proteína bruta. E como nós separamos essa que vai dar cria no último mês de gestação, nos 2 últimos meses, ela vai parir no pasto e ela vai parir no estado corporal muito bom. Então ela vai amamentar esse borrego dela até 60 dias, aí nós desmamamos esse borrego e nós vamos começar a tratar desse borrego no confinamento macho. E a fêmea, nós continuamos com ela a nível de pasto, porque nós não queremos imprimir um crescimento muito grande por ele. Então a verminose está relacionada porque o borrego que vai para o confinamento, ele já não vai pegar verme no pasto. Aqui está, que é a matriz, essa vai pegar verme no pasto. Mas nós fazemos vermifugação estratégica justamente antes do parto. Porque quando ela para, ela tem um balanço energético negativo e o pico da verminose vai subir. Aí que ela vai contaminar pasto. Então nós já usamos os vermífugos que são sensíveis a essa pesquisa que nós vamos falar mais adiante. Então usamos o vermífugo que é eficiente para o controle dos parasitas para reduzir a carga parasitária do pasto. Porque os ovos, 90% dos ovos da taxa de infestação está no pasto. E quando nós fechamos no confinamento, acaba. Então, por causa desse manejo de pasto para cada categoria, por causa do passar ultrassom uma vez por mês e também todo dia que nós passamos ultrassom de manhã, já coleta fezes de 10% de cada faixa etária, já é um procedimento já que é rotina. Todo mês coleta fezes de 10% de faixa etária de cada categoria de ovino e fazemos o exame APG para ver como que está. Para que a pesquisa possa dar resultados positivos, pessoas devem acompanhar o dia a dia dos testes em campo. Um programa fundamental para que a ovinocultura possa progredir e alcançar as metas que todos nós desejamos tem que ter boas parcerias e pessoas que estejam colaborando em todos os sentidos. E é o caso dos nossos 2 aqui colaboradores aqui no Aras, não é não? Sim, Max, porque como já expliquei antes, a ovinocultura ela teve origem no sul, com fins comerciais, rebanhos muito grandes, e lá no sul os próprios empregados das cabanhas de origem europeia e que já conheciam muito bem a atividade de trabalhar com ovino. Hoje está em crise a mão de obra no Rio Grande do Sul também, e aqui no estado de São Paulo, que veio há 5, 6 anos, uma coisa muito recente, que no sul era muito antigo, aqui é recente. Aqui nós temos uma falta de mão de obra especializada para ovinos. Então nós temos que treinar essa mão de obra. Aqui no Aras Santa Etelvina, os 2, a Eliana e o Marcos, eles começaram desde o início, com os primeiros ovinos já começaram. Eles eram de outra atividade e foram treinados pelos técnicos nossos, os técnicos agrícolas, veterinários. Eles foram treinados para desenvolver as técnicas de manejo geral, alimentação, sanidade, reprodução.
Então são eles que são a base de tudo e para avisar o veterinário quando tem alguma patologia que precisa de intervenção. Então quem fica no dia a dia, principalmente na aparição, são eles. E é muito importante que tenha uma pessoa do sexo feminino mexendo com o ovino, porque precisa de uma dedicação muito grande, um carinho muito grande com esses animais para evitar doenças e evitar prejuízos. Você já falou para eles que eles vão ter que falar com a gente alguma coisa? Não falei nada ainda. Então, surpresa, vem cá, deixa eu chegar no meio desses dois aqui. Aqui é assim, tá? De repente, quando você menos espera, você vai bater um papo com a gente, né, Marcos? É isso mesmo. Fala pra gente um pouquinho do seu trabalho aqui. Não, a gente mexe com o ovino, a gente aprendeu tudo aqui, né? Então é uma coisa que a gente tem que dedicar, igual a outro serviço mesmo que a gente vai praticar, né? Tem que dedicar a ele. E como é que você se sente participando de um programa como esse que vai trazer uma evolução para o ovinocultura? Evolução grande, porque afinal de contas a verminose é um mal terrível, não é mesmo? A gente tem que tá de olho, né? Sempre prestando muita atenção, ver como é que tá o animal, sempre atento. Tanto o Glauco como o Nardon falaram o seguinte: os dois são os meus termômetros aqui no Aras, é isso mesmo? A gente faz o que pode, né? Sempre lutando, né? E a companheira aqui, a Eliana, eu tô sabendo que você sem a Eliana é como se cortasse um braço seu, é isso mesmo? Aí no modo é difícil, né? Oi, Eli, tudo bem? Tudo bom. Tá? Olha, ele acabou de falar, o Glauco, que o trabalho feminino é muito importante porque vê os detalhes de um programa como esse. É isso mesmo? Eu acredito que sim. Eu me dedico completamente aos animais. Eu cuido deles como eu cuido dos meus filhos. Você tem que estar em cima, cuidando, que é uma coisa muito rápida a verminose. Você solta de manhã, ele está bem, à noite já está doente. Então, se você descuidar, vai tudo água abaixo. Tem que ser dedicado mesmo. E você tem percebido nesses praticamente quase 5 anos que teve início a ovinocultura aqui no Aras Santa Etelvina, que existe progresso já, que as coisas já estão caminhando positivamente? Eu acredito que sim. Pelo que a gente vê falar na região, eu acredito que a gente está desenvolvendo bem. Bom, e vocês dois? Hoje vocês estão aqui, nós estamos passando para o ano de 2010 já, começou tudo aqui em 2005. Quando vocês lembram lá atrás? Começou antes até, não é isso? 2005, né? Acho que 2005 começou. Bom, quando vocês olham lá para trás, imaginam vocês lá como é que vocês eram, o conhecimento que vocês tinham. Hoje vocês aprenderam muito mais, né? Olha, ele está dizendo aqui que sim, ó, aqui atrás. Já respondeu aí, né? Já tá bastante conhecimento, né? E conhecimento é tudo. É tudo. É isso mesmo? Você concorda, Eliana? Conhecimento é tudo? Conhecimento é tudo. E eu acredito que todo dia a gente conhece novas coisas. Por mais que a gente saiba, tem alguma coisa pra gente aprender. Tá, o que você está mostrando isso aqui? aqui? Umas cadernetas que aqui eu tenho tudo no meu controle. Uma eu marco nascimento, outra eu marco desmama, outra eu marco o dia que a gente coleta fezes e outra o dia que a gente faz ultrassom. Aí aqui eu tenho o controle de tudo. Quando o Glauco precisa, aqui eu tenho informação e aqui eu passo pro escritório. Puxa vida, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos. Olha aqui, gente, ó. Tá tudo anotadinho, os detalhes. Você nota tudo, não deixa passar nada. Isso aqui até o Marcos faz uso quando ele precisa. Com certeza, que nós dois temos o controle de tudo. Porque no dia a dia a correria é muito. É difícil a gente guardar tudo na cabeça. Então a gente tem tudo anotado. Que o seu Paulo chega aqui, ou o Ednilton, o Glauco, que a gente não sabe responder, a gente tem anotado. Então a gente mostra tudo para eles. É o controle da gente. É por isso que essa cadernetinha aqui estava guardadinha, ó, a 7 chaves, né? Isso. Quase que no cofre. Termina um ano, eu guardo elas e começo nova caderneta no novo ano. E venho tudo guardado. Desde que eu tô aqui, eu tenho tudo guardado. Parabéns para vocês então, o serviço de vocês é tão importante quanto o do veterinário, continuem assim dedicados, tá bom? Muito obrigado. Parabéns, hein, Marco? Obrigado. A verminose tem sido um problema muito sério para os criadores de ovinos em nosso país. No próximo bloco nós vamos acompanhar os trabalhos do zootecnista Romeu Nardon. Daqui a pouquinho para você, aqui no nosso programa rural. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural.
Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. O zootecnista Romeu Nardon, da APTA Médio Paranapanema e do Instituto de Zootecnia de São Paulo, fala com entusiasmo do projeto de pesquisa que visa controlar a verminose nos rebanhos de ovinos do país. Esse é um projeto importante, é um projeto que está sendo desenvolvido em todo o estado de São Paulo, nas APTAs regionais, né? A Assis, o Polo Médio Paranapanema também está fazendo esse projeto. E essa é uma das propriedades que nós escolhemos, né, por ser uma propriedade que tem animais suficientes para a aplicação do teste. Né? Quando você fala animal suficiente, quantos animais mais ou menos? Precisamos para cada teste de 60 animais positivos de uma mesma categoria. Tá? Então o rebanho tem que ser bem maior, né? Porque o rebanho compõe de ovelhas, de borregas, de cordeiros, né? Então nós precisamos trabalhar, né, essas categorias, e esses animais têm que estar com um OPG positivo, acima ou igual a 200 ovos por grama de fezes, para o teste ser um teste eficiente. Então as propriedades são escolhidas principalmente com essas características, tá? É um projeto desenvolvido pelo Instituto Zootecnia, coordenado pelo Instituto Zootecnia, e é desenvolvido em todas as regiões do estado de São Paulo, onde existe a Agência Paulista de Tecnologia Regional.
Com vários parceiros também. Com vários parceiros, nós temos parceiros aí trabalhando com a gente, universidades, nós temos outras empresas de pesquisas, né, instituições de pesquisas, e agora nós estamos nessa propriedade hoje, né, nós vamos fazer a aplicação do teste, toda a metodologia de como se aplica o teste. É importante frisar que esse teste pode ser realizado em outros institutos, universidades e propriedades rurais de todo o país, porque a verminose é um problema nacional. Então, esse é um levantamento inicial, né, e se recomenda que todo proprietário que tenha, né, condições de fazer esse teste, que ele faça. Já existe, né, uma publicação nesse sentido para orientar sobre o teste. Alguns fatores são determinantes na escolha dos animais que serão submetidos ao teste. Os resultados das pesquisas dependem desses cuidados. Glauco, nesse momento, então, nós vamos iniciar o exame do animal. Isso a gente põe como o primeiro dia que nós vamos começar o teste de resistência aos vermífugos utilizados, né? Então, essa é uma ovelha que foi selecionada para fazer parte do teste. Ela é da raça santinês. Pelo o peso dela, nós estimamos um peso de mais ou menos 40 quilos de peso vivo. O peso é importante para saber a dose do vermífugo utilizado e mesmo das controles, para saber o controle que tem que ter a mesma faixa de peso. Ela também é uma ovelha que está prenhe, mas não está no final de gestação ainda. Então ela faz parte desse grupo do teste. Uma coisa que a gente olha muito é o exame clínico. Ela está com uma pelagem bonita, ela tem que ter essa pelagem bonita. Ela não tem sintoma clínico de verminose, por exemplo, o principal sintoma clínico de verminose. Nós estamos contando com a ajuda do Marcos aí, também da Eliana. O principal sintoma clínico de verminose é um papo aqui nessa região submandibular. É um papo que faz aqui um caroço aqui embaixo, né? Justamente por causa da anemia que o verme Haemoncus contortus ele produz no animal. O sangue fica muito difícil de ser bombeado, porque o sangue do animal com a parasitose fica ralo e então causa esse edema aqui. Esse edema é típico de verminose. Aqui nós não temos esse problema. Outro lugar que nós checamos é na conjuntiva. Então, a conjuntiva desse animal, nós vamos ver que ela é bem vermelha. Os vasinhos do sangue, dá para ver bem que os vasinhos estão bem preenchidos. Isso é microcirculação. Isso é importante para saber se esse animal está infestado pelo Haemoncus contortus ou não. Tá? Esse animal, específico desse animal, ele está saudável. É vermelho. A gente põe como vermelho. É uma mucosa muito boa. Se essa mucosa tivesse opaca ou branca, nós não colocaríamos esse animal no teste, porque ele colocaria o risco de vida desse animal até quando injetasse o vermífugo. Então esse animal ele pode participar do teste. Uma outra coisa que nós vamos ver é se tem sintoma de diarreia. Esse animal aqui, ele tem a cauda aqui muito limpa, vocês podem ver. Só aqui que está essa sujeirinha porque está limpando, porque está prenhe. Mas aqui não tem sintoma de fezes ressecadas, então esse animal não tem diarreia. Ele não tem sintomas clínicos de verminose. Porque quando tem sintoma clínico de verminose, é que a verminose já está atacando. E nós estamos querendo prevenir. Tá? E nós já sabemos, agora que foi tirado as fezes, já sabemos quanto que está o ovos por grama de fezes desse animal. Então ele tem acima de 200 ovos por grama de fezes para poder participar do teste. O veterinário Glauco faz uma conta rápida para termos uma noção da quantidade de parasitas em um único animal. Ele defeca aí cerca de 200 gramas, meio quilo de fezes cada vez que defeca. Então o que se fala é que uma ovelha defeca 2 quilos dia de fezes. Multiplicando isso aí 200 por grama por 2 quilos, você vê o quanto de parasita que infecta o pasto. Por isso que a verminose é o inimigo número 1 da ovinocultura no estado de São Paulo. E uma outra coisa que nós vemos para aplicar o teste é o score corporal, que ele funciona melhor do que o peso da ovelha, porque o peso é muito variável por causa a ovelha, quando ela está gestante, o peso dela é o feto que está dentro da barriga dela.
Então a condição corporal é muito mais confiável para nós sabermos se ela é magra ou se ela é gorda. Então o que nós fazemos? Nessa região aqui, nós apertamos aqui, tá? Para saber com a nossa mão aqui, dependendo da mão onde está, como é que está o estado de carnes aqui nesse local, para saber o estado de carnes. Então essa ovelha aqui, ela tem um score corporal de 3. Então ela está no estado médio. Nós não podemos ter ovelhas muito gordas, porque senão elas nem vão parir bem. Mas está no estágio corporal 3. Nós classificamos isso daí de 1 a 5. 4 e 5 não é preferível esse score corporal. Para isso está adequado para o teste. Está adequado para o teste. Um score corporal 1 muito magra, nós também não colocamos no teste, porque pode correr o risco dela vir a óbito durante o teste. Cada propriedade deve escolher um mínimo de 60 animais sadios, sendo que serão submetidos aos testes em 6 lotes de 10 ovinos cada um. Em 5 lotes serão aplicados vermífugos diferentes e apenas um não será vermifugado. É o chamado lote de controle. Na aplicação, luvas, seringas e agulhas sempre higienizadas e um detalhe importante que faz a diferença. Agora o que está mostrando é a técnica de injeção, que é sempre de cima para baixo, para não haver refluxo do medicamento na face de baixo. Então aplica sempre subcutâneo na região do pescoço, onde ela vai mexer muito esse pescoço e que não vai acontecer um edema, porque o pescoço, como ela usa o pescoço para pastar, então sempre ela vai mover esse pescoço e não vai dar o edema, porque o ovino é muito sensível à aplicação subcutânea ou intramuscular. Agora nós iremos fazer a coleta das fezes que irão para o laboratório para o exame, não é isso, Glauco? Isso, a coleta das fezes recomendo sempre fazer no período da manhã, que os ovinos não saíram para o pasto, então eles são coletados. É importante o operador usar uma luva de procedimento e colocar essas fezes com um saquinho de plástico, vai coletar direto da ampola retal. E é importante coletar mais ou menos 5 gramas de fezes, que para fazer o exame são necessários 2 gramas de fezes. Geralmente 5 bolinhas de fezes são suficientes. Aqui ele pegou quantas bolinhas, Marcos? 3, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas. Esse é o tanto suficiente para que a pessoa mande para qualquer laboratório. Existem muitos laboratórios que fazem esse exame de fezes. Nós vamos colocar agora, vai fechar, nós vamos identificar esse saquinho de determinado animal e colocar no isopor para levar, não é isso? Isso, Marcos, pode mostrar a identificação, como fica a identificação? É um papel, nós colocamos dentro desse saquinho, número 15, né? As fezes estão em fecha. Aí essas fezes, elas vão ser conservadas no gelo. Nós usamos um isopor com um gelo, que seria um gelo... um gelo que não vai molhar essas fezes para não ficar com água. Então esse gelo aqui é um gelo reciclável. Aí você tampa a caixa daqui. Se for entregar no laboratório imediatamente, você pode levar desse jeito e já entrega diretamente. Se for passar para outro dia, seria importante tirar essas fezes daqui, pega as fezes, põe dentro da geladeira, na parte de baixo da geladeira, e lá ela pode durar até 3 dias para fazer o exame de fezes no laboratório. Mas nunca pegar, que é um erro muito comum, a pessoa pegar a caixa de isopor fechada e pôr dentro da geladeira. Isso não pode, porque não pega frio aqui. E esse exame, o ovos por grama de fezes, ele pode ser feito em qualquer laboratório numa cidade. Geralmente toda cidade tem um laboratório que faz esse exame na área animal. Agora, essas fezes também nós aproveitamos para esse experimento para mandar essas fezes para a Embrapa, que vai fazer a cultura para saber que tipo de verme que está tendo, e também nesse D12, que seria depois no pós-experimento, vai ver a resistência dessas larvas que foram isoladas aos vermífugos utilizados. Então isso precisa de uma aparelhagem de
uma aparelhagem muito já sofisticada que existe só na Embrapa para fazer esse teste. Por isso esse projeto ele está completo, ele tem desde o OPG até um exame mais elaborado, que é a cultura de larvas e a resistência ao vermífugo. Todos os dados da pesquisa são anotados em uma planilha de campo específica e passados para o programa de computador. As fezes coletadas, armazenadas em isopor com gelo, são transportadas para o exame de laboratório. No laboratório da Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista são realizados vários testes para se detectar o grau de verminose em ovinos, enfim, dar andamento nessas pesquisas tão importantes e que os criadores tanto esperam para que possam ter um sucesso maior na sua criação. Daqui a pouquinho tem muito mais para você aqui no nosso programa rural. Voltamos em instantes. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Sindicato Rural de Assis, a Casa do Agricultor. Fone 3322-5788. Assis. No dia seguinte, nosso destino é a Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista, com mais de 35 anos de tradição, formando milhares de profissionais nas áreas de ciências agrárias. No laboratório de parasitologia da faculdade, o zootecnista e pesquisador Romeu Nardon já estava nos esperando.
confesso que fiquei curioso para saber como eram feitos os testes de OPG e coprocultura. Já dentro do laboratório encontramos o isopor com as fezes coletadas no Ara Santa Etelvina e que ficaram na geladeira a 4 graus centígrados de um dia para o outro. O primeiro teste é o de ovos por grama de fezes, o OPG. Da amostra vinda do campo, pesa-se 2 gramas. Margarete nos auxilia no laboratório. Margarete, esse momento é o momento de pesagem, deixa eu ver, deu o quê? 2 gramas e um pouquinho mais, não é isso? 38, isso. A gente tem que pesar 2 gramas, então tem que retirar para dar as 2 gramas exatas, né? Perfeito. Há quanto tempo você trabalha aqui no laboratório da ESAP? 14 anos. E já havia feito algum tipo de trabalho, assim, com verminose em ovinos? A gente sempre, nas aulas práticas aqui do laboratório, a gente sempre faz esse exame, o OPG. Tá certo. Bom, você coordena junto com o professor Arari e aquele monte de alunos, nós estamos em férias, o laboratório está vazio, não é fácil controlar essa moçada não, né? Ah, não. Você é rígida? Não. Da boca para fora, viu, gente? Para ocorrer a liberação dos ovos, misturamos os 2 gramas de fezes pesados em 28 ml de solução saturada, água e sal. Deve-se homogeneizar a solução, coá-la adequadamente, desprezando a parte mais sólida, e depois colocá-la em lâminas especiais para facilitar a leitura dos ovos no microscópio, identificando as famílias dos ovos dos vermes. O valor da contagem final das lâminas é o OPG, ovos por gramas de fezes, que é devidamente anotado pela Regina após a leitura. São 10 amostras de cada princípio ativo, e a gente analisa essas 10 amostras e vê quais os tipos de vermes que continuam, de ovos que continuam aparecendo. E é difícil esse trabalho? Exige uma leitura minuciosa, enfim, como é que... Exige atenção porque pelo menos 2 são bastante parecidos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado na hora da identificação, porque senão identifica errado. Aqui vemos imagens microscópicas de ovos e ocistos de parasitas de ovinos. Lembrando que o OPG, ovos por grama de fezes, identifica as famílias de vermes. Nesta imagem, A, B e C são ovos de famílias diferentes e D são os chamados oocistos. Agora, podemos entender melhor o porquê do trabalho da Regina exigir tanto cuidado e atenção. Além disso, os ovos degenerados não devem ser considerados. A coprocultura, tanto quanto o OPG, é uma ferramenta tecnológica importante para verificar o grau de infestação de verminose no rebanho ovino. Neste método, as 10 amostras de fezes com contagens mais elevadas de OPG são selecionadas, misturadas, umedecidas e homogeneizadas com pó de serra. Depois, o material é deixado em temperatura ambiente e úmido por 10 dias. Após esse período, os ovos eclodem e as larvas atingem o estágio ideal chamado L3. O conteúdo do copo com as larvas é identificado e colocado envolto em uma gaze em água morna num recipiente em forma de cone. As larvas imigram do bolo fecal para a água morna, sedimentando no fundo do copo em forma de cone. O material é recolhido, colocado em lâminas e, após a análise do formato de cada larva, elas são identificadas nas várias espécies de vermes, que estão mais resistentes a determinados vermífugos, causando prejuízos aos rebanhos. Qual a importância de toda essa pesquisa? Identificou para o criador de ovinos. Isso aí vai implicar num custo menor na criação dele, porque ele vai passar a usar o vermífugo mais adequado para a criação dele. Para a criação. Então, ele vai usar os vermífugos de amplo. Eu não sou muito entendido nessa questão de verminose, né? Mas os vermífugos de amplo espectro, eles são atuantes em alguns, em outros não. Né? Eles são, vamos dizer, é um tipo assim que ataca todos. Tá? Mas se for um vermífugo mais específico para aquela espécie de verme, se for um vermífugo mais atuante naquela espécie de verme, então o produtor vai aplicar o vermífugo mais adequado
no seu rebanho. Custo menor e menos prejudicial também. Menos prejudicial. Tá? E uma coisa importante também, além de toda essa questão da verminose, né? A verminose ataca quando o animal está fraco. Tá? Então, um animal bem nutrido, a verminose é mais difícil dela derrubar o animal. Tá? Agora, quando o animal está frágil, por exemplo, situações em que fêmeas gestantes em lactação, elas têm uma demanda de energia e, às vezes, a pastagem não atende essa demanda de alimentos para a produção de leite, né? Às vezes cordeiro muito exigente em crescimento, ele demanda muito leite da mãe. E a fêmea, ela não tem energia, ela não consegue suprir de energia através de uma pastagem ruim ou de um alimento ruim. Então, o que acontece? Ela é mais suscetível à verminose. Então, você tem que manter os seus animais bem alimentados, né? Para que... É a prevenção. É uma prevenção. Tá? Outra prevenção é você estar sempre com essa ferramenta de OPG, com coprocultura, sabendo o que é que está atacando seu rebanho, né? Quais os vermes que são prevalentes naquele seu rebanho. E você agir com um manejo mais adequado, mais específico para aquele tipo de verme. Esses testes contra a verminose são muito importantes para traçar os rumos, as diretrizes que serão tomadas para diminuir os prejuízos que a verminose pode causar para os criadores de ovinos em todo o estado de São Paulo e algumas outras partes do Brasil também. As pesquisas continuam sendo realizadas, mas como sempre no Brasil, não só na área agropecuária, mas em todas as áreas, a pesquisa precisa de financiamento, precisa de apoio, precisa de gente disponível e nós enfrentamos grandes problemas ainda. E sem ela, dificilmente nós poderemos alcançar melhores resultados a médio e curto prazo. Enquanto isso, a demanda pela carne de carneiro, do ovino, né? O ovino jovem, que é o garré, como você sabe, continua aumentando a cada dia. Quer dizer, as pessoas estão consumindo mais esse tipo de carne, nós precisamos produzir mais no campo, trabalhando em cima da ovinocultura, e o pesquisador precisa trabalhar bastante nos seus laboratórios, fazendo as pesquisas, que foi o que você viu no programa de hoje, para que tenhamos uma maior segurança alimentar, enfim, tudo isso que nós precisamos desenvolver, hein, gente? Churrasquinho garantido, precisa vir, logicamente, de um trabalho muito bem feito de vários setores. O nosso programa rural fica por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo.